Cadê meu fundo, produção? Aí. Olá pessoal, tá começando mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que falou muito comigo. Bem, a palavra se encontra em Mateus, capítulo 14, do verso 22 ao verso 33. Versículo 22 diz: Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu o monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 13 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha," disse Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou, e os discípulos adoraram a Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." E sabe, quantas vezes a gente está no meio da tempestade da nossa vida e a gente não vê saída. Os discípulos do barco viam água ao seu redor, água batendo no barco, e eles com medo. E Jesus ele fala que estava com eles, para eles não terem medo, sabe? É isso que Jesus diz para nós, para a gente não ter medo. Mas o que mais me chama a atenção é a atitude de Pedro. Sabe? Pedro, antes dele sair do barco, antes dele fazer alguma coisa, ele pediu a direção do Senhor. Ele fala: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até aonde o Senhor está." Sabe, Pedro ele esperou Jesus dizer algo para ele ir e fazer. E quantas vezes a gente deixa de pedir a direção de Deus para fazer algo e acaba quebrando a cara? E quando você está sobre a palavra de Jesus, quando Jesus diz para você vem, você está caminhando sobre as águas, você está caminhando sobre a palavra do Senhor. Quando Jesus diz algo para você, você tem que manter o foco naquilo, sabe? Naquilo que ele disse. Porque as tempestades, elas vão vir. As dificuldades, elas vão vir. Isso é fato. Jesus diz que no mundo a gente terá aflições, mas que a gente tenha bom ânimo, porque ele já venceu o mundo. Jesus não nos isenta de sofrer. Jesus não nos isenta de passar por dificuldade, sabe? Mas ele diz: venha, ande sobre a minha palavra. Quando você ora, quando você tem um relacionamento com Deus, ele te dá a direção de tudo que você quiser fazer, sabe? A palavra de Deus é o manual de instrução do cristão. Então, se você não vive a palavra, se você não vive sobre a palavra, você vai afundar. Sabe, Pedro, ele duvidou, ele acabou duvidando na metade do caminho, porque as ondas começaram a bater forte nos pés dele. O vento soprava muito forte, então ele tirou o foco de Jesus, porque as dificuldades, as circunstâncias que ele estavam ali, pareciam que, cara,
como que eu tô fazendo isso? Olha isso. Não dá, tá errado. E acabou afundando. Sabe, as circunstâncias de Pedro eram tão improváveis que ele acabou focando naquilo. E foi aonde ele afundou. Se ele continuasse, se ele permanecesse na palavra que Jesus disse, venha, ele teria chegado até Jesus, teria caminhado junto com Jesus até o barco novamente, e ali uma experiência nova ele teria, algo novo para contar. Ali é como se fosse algo novo na nossa vida. Pedro estava passando por uma experiência totalmente diferente na vida dele. E quantas vezes a gente tem medo de dar o primeiro passo, de dar aquele passo de fé para algo que o Espírito Santo já colocou no nosso coração, para uma direção que Jesus já nos deu. Mas sabe, a gente deve ser como Pedro, dê os primeiros passos. E hoje a gente pode aprender com isso, a gente pode aprender com ele a não focar nas dificuldades, sabe? A focar na palavra de Deus, a focar naquilo que Jesus disse a nós. Então, vamos focar na palavra dele, sabe? Não tenha medo do novo. Jesus, ele vai estar com você se você cair, sabe? Ali ele fala, imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro. Se você cair, Jesus ele vai estar ali para te estender a mão. Jesus é quem está conosco em todos os momentos. Quando ninguém, imediatamente Jesus estende a mão para você hoje, para você levantar de onde você caiu. Jesus diz para nós, coragem, sou eu, não tenha medo. Sabe, gente, essa palavra, ela é tudo que a gente precisa. Aqui tem tudo que você precisa para fazer algo. Então, se você não tem um relacionamento com Cristo, acredito que você vai dar passos no escuro. E é diferente você dar passo no escuro e você dar passo sobre as águas, né? Água quer dizer palavra de Deus. Essa aqui, ela mata a sua sede agora, mas daqui a pouco você tá com sede de novo. Já a palavra de Deus não. É uma fonte eterna, é algo que não termina nunca. A palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Sabe, se hoje você não tem um relacionamento com Jesus, que você passe a ter, a buscar Ele muito mais, porque a presença dele, gente, é maravilhosa. É maravilhosa. É a paz que excede todo entendimento em meio à tempestade. Sabe o que é isso? É Jesus. Algo que o mundo não pode te oferecer. E é essa palavra que eu tenho para você hoje. Que o Espírito Santo fale com você. Compartilhe com aquela pessoa que você ama. Deixe nos comentários aquilo que você quer ouvir no próximo vídeo. Deixe sugestões de palavras. E fiquem em paz, meu povo. Que Deus abençoe vocês. Tamo junto, galera!